Olá, hoje eu vou fazer o processo desde o início que já me pediram aqui no canal novamente. Mas eu tenho vários vídeos. Vou mostrar a argamassa que eu trabalho, que é a cola Vite, que vocês viram aí no saco de argamassa. Então é a argamassa AC3 branca. Vou usar 2,5 copos de argamassa. Esse meu copo medidor, é o copo de requeijão de plástico. Gente, para pegar a argamassa usando luvas e máscara, agora peneirando, vou colocar a água, vou mexer, se precisar de mais eu coloco um pouco mais. Vocês viram que quando eu coloco a água, solta o pozinho da argamassa, isso é prejudicial à saúde. Então, agora que eu acabei de colocar a água, tiro a máscara, tiro as luvas e volto a mexer novamente a bacia. Olha como eu gosto de trabalhar com a argamassa, ela é mole e consistente. Como eu coloquei 2,5 copos, vou usar 4 potinhos para fazer 4 cores, então eu vou colocando em colher para poder fazer as cores separadamente e vou terminar com a bacia toda. Vou usar o corante líquido violeta e vou pingar no total 10 gotas. Quando a massa engrossa, eu coloco um pouquinho de água que ela volta ao normal. Vocês viram que eu pinguei um pouco mais aí, né? Que aí no total são 10 gotas. Essa cor para ficar um lilás, olha que clarinho. É desse jeito que eu quero que fique. Pegando o corante líquido vermelho, vou pingar no total 10 gotas. Quando eu faço as cores e ela engrossa, que eu coloco um pouquinho de água para ela voltar ao normal. Isso você vai ver em todas as cores, se precisar, tá ok? Olha a cor que ficou, um rosinha claro. Colocando 10 gotas do corante líquido azul. Olha a cor que ficou, um azul clarinho. Pegando a última cor, colocando 10 gotas do corante líquido amarelo. Então, ficando essa cor de amarelo bem clarinho. Vocês viram que eu mexo novamente todas as cores, hein? Misturar muito bem. Então, vamos para os moldes. São pratinhos de sobremesa de plástico. Esse tem a borda e o próprio prato é irregular. Foi isso que me encantou quando eu comprei. E esse é normal, tá? É um pratinho normal. Só que ele tem... Olha que grosso, eu tive que tirar com estilete e depois passar a lixa d'água. Por quê? Senão, no fundo, ele ia ficar marcado. E não é isso que nós queremos. É claro que esses são moldes caseiros, porque uma seguidora aqui do YouTube mandou uma mensagem para mim no Instagram pedindo para fazer com essas cores, só que ela mandou uma foto que a peça estava feita com molde de silicone. Com molde caseiro já é diferente, mas vamos testar. Passando vaselina líquida por dentro no molde e depois no contramolde por fora. Vou fazer nos 2 pratos. Vou colocar pedrisco para fazer o peso. Vocês já sabem. Coloca o que vocês tiverem aí na casa de vocês, só para fazer o peso.
vou começar com esse pratinho, mas eu achei melhor, eu fui buscar o outro pratinho para pôr embaixo, porque fica mais fácil na hora de transportar para não danificar a peça. Vocês vão ver que eu vou colocando as cores e preenchendo todo o prato. Como esse pratinho é difícil de vibrar, eu tô mexendo e acertando e aproveito, já estou vibrando e completando se precisar de mais cores. Peguei o palito de dente para furar as bolhas, porque mesmo eu mexendo no prato e colocando as cores, apareceu bastante bolhas. Então agora eu vou colocar o contramolde. Na verdade, esse contramolde fica difícil de colocar porque ele aborda o prato totalmente irregular. Só que eu deveria de ter colocado de um lado, depois empurrado do outro. Depois eu mostrarei, claro, o resultado. Mas está aí, não posso afundar, porque se eu afundar muito, a massa sai para fora do pratinho. Como eu estou verificando tudo, aproveito e já furo as bolhas de ar que subiram. Olha como é mais fácil, né, quando tem um pratinho. Então, eu vou deixar ele aí na prateleira para fazer a outra peça. Como eu estava olhando o prato para ver se precisava colocar alguma coisa embaixo, não precisa porque ele é mais firme, mais durinho. Então, eu vou acelerar bem, porque vocês já sabem o processo. Vou fazer a mesma coisa. Então, vocês viram que o processo foi o mesmo. Eu mexendo no pratinho, fiquei pensando aí, eu não tinha exagerado um pouco na massa, mas vou me arriscar. Vou colocar o contramolde devagar, vou afundar devagar, para a massa não sair do molde. Então, eu vou arrumando, vou acertando, vocês vão ver aí. Como sobrou um pouquinho das cores, eu fui pegar o porta-copos. Então, é tampinha, tá? De colocar doce, a tampinha, né? Que eu sempre gosto de guardar e eu gosto muito desse modelinho. Então, eu vou passar a vaselina líquida para colocar as cores e fazer a mesma coisa. Como aqui está muito quente, vou deixar por 3 dias no molde. Aí, voltarei para desenformar. Só porque eu falei que estava quente, e estava. Só que quando desenformei, estava meio friozinho. Mas tirando o pedrisco, é muito fácil de tirar todos eles, que sai facinho. É só puxar e depois eu coloco uma toalha e ele já sai, só para proteger a peça. Vocês viram aí que eu apontei que saiu uma pequena bolha. Infelizmente, eu deveria de ter colocado daquela maneira que eu falei para vocês. Era isso que eu estava falando. E esse é a mesma coisa. Saiu um pouquinho de bolhas, mas eles ficaram lindos. Agora, colocando a toalha para proteger a peça e ele já sai. Olha como ele ficou, tá bem molhado. Então, eu vou deixar as 3 peças secar bem na sombra para depois voltar com o processo final, que é a impermeabilização. As peças estão bem secas. Como são 3, eu vou mostrar uma só. Então, eu vou passar a resina Smart
da Transfix Hobby Art. Vocês até já sabem que eu coloco num potinho separado, que fica mais fácil e também não suja o impermeabilizante. Eu vou passar 3 demão, a cada demão em duas horas. Eu faço isso na peça toda. Quando tem bolhas, eu passo com o cotonete, que fica mais fácil. E voltarei depois mostrando todas elas. Ficaram prontos, então é o porta-copos e os 2 pratinhos. Só que nos 2 pratinhos apareceu bolhas e pequenas bolhas, como eu vou mostrar para vocês aí. Mas o que a seguidora me mandou, vou colocar a foto para vocês verem. Gente, no molde de silicone é muito mais fácil, porque você não precisa do contramolde para afundar. E depende do molde contra molde, aparece as bolhas. Então, são pratinhos para decoração. Eu peguei um coquedama, tá? Nesse pratinho até que ficou interessante. Nesse outro eu achei que ficou um pouquinho maior, tá? Mas tem coquedama maior que esse, então também será viável. O que eu fiz? Eu coloquei menos massa e fui testar também as bolhas colocando daquela outra forma. Não adiantou. Apareceu bolha do mesmo jeito. Esse pratinho já tá quase seco, eu só vou impermeabilizar. Que a floricultura me pediu pratinhos para colocar coquedama. Então eu tentei fazer um pouquinho menor. É que no vídeo não deu para mostrar, ficou um pouco. Esse já ficou bem menor. Eu achei mais interessante esse marmorizado no preto que eu fiz e ficará legal, né? Como eu tô mostrando para vocês. Então vai depender do tamanho do coquedama, ficaria para decoração. Eu achei muito legal essa ideia. Então eu fiz com as cores para mostrar para a seguidora como ficaria num molde contra molde e aproveitei mais uma opção para colocar o coquedama ou, como eu sempre falo, você pode decorar de sua maneira. E vocês, me contem aqui o que vocês acharam. Espero vocês no próximo vídeo.